Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, eu vou fazer tentar ser breve, né? Fazer aqui uma apresentação do GME. O GME, para quem não sabe, ele é um sistema de gestão para pequenos e médios negócios, envolve aí também autônomos, profissionais liberais. Ele está na quarta versão, então pode ser que quem esteja assistindo esse vídeo já conhece, né, as versões anteriores, mas essa versão 4, que é o GME Fênix, ele foi totalmente reformulado, tá? Totalmente redesenhado, implementado novas funcionalidades, mudamos de plataforma de desenvolvimento, uma série de alterações. E neste momento que eu estou gravando o vídeo, ele está na versão beta, a gente disponibilizou para algumas pessoas testarem, conhecerem um pouco mais. Então, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já esteja lançada a versão 1.0 e aí já esteja tudo pronto, né? Tudo já desenvolvido já, porque nesse momento aqui algumas coisas ainda não foram desenvolvidas. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, mas o conteúdo, como tem bastante coisa para mostrar, então pode ser que o vídeo fique um pouquinho extenso e eu já peço desculpa por isso. Primeiro que para você assinar, testar, você vai poder testar por 10 dias o software, você pode entrar no canal da Opção Novare, o link vai estar na descrição ou no primeiro comentário aqui do vídeo aqui. Aí você vem aqui em GME Fênix, na área do cliente aqui você pode cadastrar uma conta, né? Então você vai cadastrar uma conta aqui, depois você vai validar o e-mail e aí uma vez validado o e-mail você volta e faz o login. Uma vez na área do cliente, você vai ter um botão de download, que no momento beta está de um jeito, depois a gente vai modificar com a tabela de versões que vão ser atualizadas. Hoje só tem um botão lá para você fazer um download. Uma vez que você fez o download, você vai receber um arquivo RAR desse aqui, descompactando em qualquer lugar do seu computador, você vai criar executar esse arquivo ali, né, o executável. E aí é uma instalação simples, não tem muita dificuldade. Em tese, ele não vai exigir nada além do que o seu computador já tem para oferecer. Ele é um software desktop, só roda em Windows, tá? E do Windows 10 para cima, ou Windows 10 ou Windows 11 na plataforma de 64 bits. A gente tem e estamos implementando no GME alguns recursos que você vai conseguir acessar pelo celular ou até mesmo pelo navegador. A nossa proposta não é oferecer um software web. Isso já tem muito no mercado e exige uma outra relação, que não é o que a gente quer ter. Nós optamos em disponibilizar um software desktop, porque a preocupação nossa é você ter uma ferramenta que você consiga executar as coisas que você precisa executar de uma forma um pouco mais agradável. E sistema web, ele acaba amarrando um pouco a questão de interface, você acaba ficando um pouco engessado quanto a isso. Em sistema desktop você tem um pouco mais de liberdade em termos de layout ali, tá? Então, mais para frente, vocês vão dar uma olhada nas interfaces que nós desenvolvemos, vocês vão ver que é um pouquinho diferente de qualquer sistema web que porventura você já tenha utilizado ou testado. Legal, vocês viram aí que a instalação é rápida, né? Já foi. Você pode marcar isso aqui, deixar marcado, aliás, e concluir, ou ir num atalho na área de trabalho. O meu está aqui, ó. Tá? Então, tanto faz por onde que você vai acessar. Vou deixar marcado ali, vou concluir aqui. Uma vez que você já tiver feito o cadastro lá, o mesmo e-mail você vai utilizar aqui para poder fazer o seu login. Legal? Fez o login. Para mim aqui, que já tem algumas coisas de teste lançado, ele mostra aqui, me avisa que eu tenho avisos, né, se eu quero ver ou não quero ver e coisa e tal. Se eu der sim, ele vai me mostrar aqui algumas possibilidades de aviso. Então eu tenho aviso de Kanban, aviso de propostas comerciais, ou seja, dentro do sistema a gente tem alguns locais que você pode
agendar compromissos, e esses compromissos eles vão, uma vez, 2 dias antes daquela data, o texto aqui está até escrito errado, o sistema começa a exibir os avisos com 2 dias, seria os avisos com 2 dias de antecedência, isso eu vou pedir para corrigir. Mas qual que é a ideia do aviso aqui? Então, esses compromissos você acaba registrando no sistema e ele exibe para você aqui. E os outros, como receita e despesa, é quando a parcela está atrasada ou faltando 2 dias para vencer, ele também vai aparecer aqui para você, tá bom? Então aqui, já aproveitando o gancho, ele está te mostrando os avisos. O objetivo do vídeo não é ser um tutorial, tá? Como até mesmo é um beta, não foi ainda concluído tudo que tem para ser concluído e tem muita coisinha ainda que vai precisar de correção, mas a gente resolveu fazer esse vídeo porque tem algumas pessoas que estão sem entender o que tem no sistema ou até mesmo o que ele vai ter. Então o objetivo desse vídeo é justamente até esse, poder mostrar para quem já está testando até o que já existe e o que vai existir, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou separar aqui o vídeo em algumas etapas. A primeira etapa, eu vou mostrar um pouquinho da visão geral do sistema. A segunda etapa, eu vou falar dos módulos e depois dos Kanbans, tá bom? Então, vamos lá. Visão geral. O que é a visão geral? O que eu vou falar aqui da visão geral? Bom, o software aqui, ele tem esse menu, tá? Começando lá por cima, lá, você tem um botão sair, o botão logoff, que vai te levar para a tela do login. Essa busca aqui de funcionalidade, então você quer localizar alguma funcionalidade, por exemplo, vendedores, cadastro de vendedores. E você digita ali, clica, ele te mostra onde que está o menu do cadastro de vendedores, e aí você pode acessar. E do lado direito aqui você vai ter o seu nome sendo exibido, o que você cadastrou na hora que você criou a conta, a versão atual do sistema, a sua foto, se porventura você também informou lá no seu perfil, e a logo da empresa que está utilizando o sistema. O sistema ele pode ser, cada conta, cada assinatura, aliás, você tem possibilidade de cadastrar quantos usuários você quiser, porém, simultaneamente, só pode ser utilizado 5 usuários. Só pode estar simultâneo conectado no sistema 5 contas. Se houver mais de uma conta, não, desculpa, é o inverso. Você não vai poder cadastrar mais do que 5 contas. Tá? O máximo de conta que você vai poder cadastrar são 5 contas para poder utilizar o sistema. Se precisar de mais alguma, você pode contratar uma licença à parte. Tá? Então, essas 5 contas, aqui dentro do sistema, você tem um cadastro de empresa e você pode cadastrar quantas empresas você quiser. Tá? E o que são essas empresas? É a sua empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa que fabrica bolo. Beleza, então você vai cadastrar ela aqui em dados da empresa. Você vai colocar os dados que você quiser, CNPJ, endereço, telefone, o que você quiser, não é obrigatório. CNPJ, coisa e tal. Esses dados, eles vão sair nas propostas, nos pedidos de compra e alguns outros documentos que o sistema gera. Então, o cabeçalho lá sempre vai sair com a sua logo, com os seus dados. Então, ali dentro do cadastro da empresa, você tem a possibilidade de informar a sua logo. A assinatura é para o recibo, porque lá no financeiro tem um recibo, então você pode também deixar uma assinatura sua lá para sair nesse recibo. E entre outras coisas que você pode gerir aqui nesse cadastro de empresa. Ah, mas eu tenho uma oficina e tenho uma empresa que fabrica bolo. Beleza, você pode cadastrar a oficina aqui. O que ele não faz, e ficaria muito complexo, e não é a proposta do sistema, é separar os cadastros por empresa. Tá? Isso poderia ser feito, não é uma limitação técnica, mas a gente escolheu não seguir esse caminho, porque basicamente para o nosso lado ia ter que criar um outro método de desenvolvimento e ia impactar no custo. Então, como as versões anteriores desse software não tinham essa característica, a gente manteve da mesma forma.
tá bom? Então a logo é aquela que você cadastrou lá na empresa, é a logo que vai estar aqui, pelo menos a logo da empresa titular, né? Porque você tem várias, tá vendo aqui, ó? A titular é que vai sair a logo ali. Beleza? Ainda no módulo ainda na visão geral, a gente tem aqui o diversos, que aí você vai ter algumas ferramentas de gerenciamento do software, né? Como preferências dos usuários, que você consegue definir algumas coisas aqui, a própria central de aviso, a tela de boas-vindas, porque quando você instala o sistema a primeira vez, vai aparecer essa tela aqui para você. Para mim não apareceu porque eu marquei aqui para não aparecer. E aí tem aqui uma brincadeirinha aqui para você ir vendo um pouquinho como que as coisas são feitas, né? Não é nem um tutorial, tá? É mais demonstrando como que você faz alguns cadastros ali de forma bem simples, bem prática. Você vai arrastando o seu rostinho aí para cima das coisas aí. Tá? Então essa telinha boas-vindas é exibida para você. Então aqui é uma área onde você vai ter ali algumas possibilidades de tratar algumas questões relacionadas ao sistema. Configurações aqui, você vai para a telinha de permissões, que aí você escolhe o usuário e aí você consegue permitir ou negar acesso, ações como inserir, editar, excluir. Então você consegue controlar para cada usuário o que ele pode fazer ou não em cada tela. A gerenciar conta, ele vai te direcionar para o site para você fazer isso lá, tá bom? Então, essa aqui é a visão geral, tá? É o que o sistema, por enquanto, está permitindo fazer e vai evoluir. A intenção nossa é possibilitar a evolução desse software aqui. A gente tem muita ideia, muita coisa para implementar. Nas versões anteriores, que era fornecido pela Opção Axis, que é uma outra empresa nossa aqui, e também era desenvolvido no Axis, uma outra plataforma que não é tão ideal para essa finalidade. O software era vendido, ele não era assinatura. Porém, quando você vende o software, isso prejudica muito a evolução dele, porque você fica sem investimento para poder colocar, sem um retorno para poder implementar horas ali de desenvolvimento. Via assinatura, isso facilita porque a gente consegue ter uma receita recorrente e, obviamente, quanto mais funcional, com funcionalidades mais inteligentes, mais vai atrair mais pessoas e aí o software ele tende a gente tem a motivação e a condição de evoluir o software, tá? Então a gente pretende implementar muitas outras coisas no futuro. Legal. Então vamos entrar agora nos módulos ali. Vamos falar do módulo cadastro. Aqui no módulo cadastro é basicamente os cadastros que vocês vão utilizar durante os outros módulos. Então, para cadastrar uma proposta, você precisa de cliente, você precisa de produto, você precisa de serviço, materiais, mão de obra, um monte de coisa, né, que você vai utilizar daqui. Então, esses cadastros aqui, eles são cadastros gerais, eles não são digamos assim, uma funcionalidade específica, eles servem de apoio para outras funcionalidades, tá bom? Então, a não ser que você queira meramente ter um cadastro de cliente para pegar telefone, né, ou qualquer dado do cliente, ponto, seria mais como se fosse uma agenda, que antigamente existia muito, né? Você tinha uma agenda ali com o nome das pessoas que você, nome, telefone e e-mail das pessoas que você queria entrar em contato. Se não for exclusivamente para isso, basicamente você vai cadastrar para poder usar em outros lugares. E aí, como eu disse, não é um tutorial, tá? Então não vou, nesse momento aqui, ensinar a mexer, embora é bem intuitivo, mas entrei aqui só para vocês darem uma olhada no que tem, né? Essas informações aí, esses dados para vocês cadastrarem. A maioria das telas aqui, a maioria não, tem dois tipos de telas. Uma é essa que eu acabei de mostrar do cliente, outra é tipo essa aqui, ó, telinhas de cadastro básico, tá? Que é uma listinha que você edita aqui mesmo e você cria uma linha aqui e escreve o que você quer. Basicamente vão ser esses dois modelos aí que você vai ter aqui em cadastros. Então, basicamente esses cadastros aqui, assim como o restante do sistema, todos eles estão debaixo de permissão, você controla quem pode acessar ou não, excluir ou não, editar ou não, e aí cada usuário vai ter essa possibilidade, tá certo? Então o módulo cadastro não tem muito o que falar, é isso aí, e você, uma vez cadastrado,
você vai poder utilizar esse cadastro em outros lugares. A gente vai prever, ainda no beta não existe, mas a gente vai prever possibilidade de você importar. Você vai baixar uma planilha modelo, às vezes você está migrando de um outro software, então você baixa essa planilha modelo, alimenta essa planilha com os dados do outro software e importa aqui para você poder, né, não perder tempo cadastrando um a um. Então isso vai estar previsto já na versão 1.0, isso já vai estar previsto e aí você não vai perder tempo fazendo esse cadastro único, né, um a um ali, para você não, né, não ficar perdendo tempo, tá bom? Então beleza, agora a gente vai falar do módulo vendas. Aqui no módulo vendas, a gente vai ter propostas comerciais, né, que é onde você vai cadastrar os seus orçamentos e tudo mais. Então você vai vir aqui, vai preencher os dados aí, selecionar o cliente, né? Então você seleciona o cliente, entra com as outras informações, aí você tem uma possibilidade de cadastrar as observações para não ter que ficar cadastrando a cada proposta, cadastrar observações e puxar ela aqui. A gente vai implementar, ainda não está pronto, mas vamos implementar a possibilidade de você cadastrar templates de propostas para já deixar pronto. Eu tenho uma proposta específica para cada situação, para cada produto, para cada serviço. Você vai lá e vai cadastrar e aqui, na hora de criar uma proposta, ele vai te perguntar se é proposta de template ou proposta padrão, né? Vamos chamar assim. A partir de um template, né, um modelo, ou uma proposta padrão. E aí você já ganha um tempo aí. Então a gente vai prever isso aí também. E as propostas você pode, além, né, você pode preencher a proposta com todos esses dados aqui, né? Você tem aqui os itens da proposta, que é produto, serviço e avulso. O avulso é para aquele item que não é cadastrado, né? Que você vai vendê-lo uma vez só, e aí você escreve aqui qualquer coisa e preenche a linha. Você tem outros dados, que são aquelas informações ali básicas ali da proposta. Demais dados, que é a observação que eu citei agora há pouco, né? Você preenche, pode dar 2 cliques aqui e editar para facilitar a edição, pode formatar aqui com as ferramentinhas que tem aqui em cima. O escopo, você pode montar um escopo para sua proposta, para poder sair no PDF lá. Materiais, você pode dizer quais materiais vai ser utilizado nessa proposta, quais profissionais vão ser utilizados nessa proposta, se tem algum custo adicional como imposto, sei lá, frete, qualquer coisa você pode pôr aqui em custo adicional. Anotações, que são aqueles compromissos que eu falei, né, que podem ser lembretes ou não, basta você, se você não deixar com a data que não aparece lá, se você pôr uma data e hora que vai aparecer lá. Mais data, hora não. Então aqui é mais para isso, para você, né, registrar um lembrete, coisa e tal. O anexo, tá? Que de repente você quer anexar um PDF, alguma coisa, ou até mesmo uma pasta para facilitar a abertura dessa pasta, entre várias outras coisas, né? E aí você pode aqui visualizar o PDF com valores ou sem valores, tá? E cada seção daquela ali, de escopo, materiais, profissionais, coisa e tal, e custo adicional, você pode controlar se você quer exibir ou não, através desse cara aqui, ó. Se eu marcar aqui não exibir, for lá e gerar o PDF de novo, ele não exibe o PDF aqui. Então, desculpa, ele não exibe aquele... Até exibiu? Deixa eu ver. Então é um erro que não estava ciente desse erro. Mas o intuito aqui é ele não exibir, tá? Que aqui deve estar... Como ainda está em beta, então algumas coisinhas vão fugir. Deixa eu só ver se foi porque não salvou. Tá errado mesmo. Precisa fazer uma correção. Mas a intenção é que você controle dessas abas, né? Escopo, materiais profissionais e custo adicional, é controlar o que você quer ou não que saia no PDF. Os itens é padrão, sempre vai sair, tá bom? E aí você manda para o seu cliente aprova, e aí você, ou não, né? Tem a possibilidade, e aí você pode aprovar aqui. Aí você pode também enviar o e-mail por aqui, porque esse recurso aqui ainda está... Ele já está funcionando, mas ele é um beta também, tem algumas configurações que ainda precisa fazer. Acho que essa empresa aqui não está ainda configurado certinho, mas você vai ter a possibilidade de enviar um e-mail por aqui,
enviar um WhatsApp também por aqui, né? E aí no tutorial que a gente vai fazer, a gente vai explicar isso bonitinho, mas basicamente o enviar e-mail, ele anexa o PDF da proposta. Nesse e-mail você vai ter uma telinha que nem no Outlook, onde você escreve ali o corpo de texto e o e-mail vai ser o e-mail do cliente, que está cadastrado no cliente aqui, né? Esse e-mail aqui, ó. É para esse e-mail que ele vai enviar. E o WhatsApp, ele vai enviar segundo esse campo aqui, ó, que tiver nesse campo aqui, ó, celular WhatsApp. Tá? Então, no caso do WhatsApp, ele envia um link para o WhatsApp do seu cliente e lá nesse link a pessoa vai poder acessar a proposta, o PDF da proposta ali que vocês viram agora há pouco ali. Isso aqui, o enviar mensagem por WhatsApp, vai ser, a gente vai disponibilizar de duas formas. Uma via API, que aí vai ter um custo à parte, e outra da forma que está hoje. Não é via API, é via aquele WhatsApp Web ou aquele que você instala no Windows, mas esse não é o ideal, ele pode não funcionar da forma adequada, tá? Então, de qualquer forma, você vai ter a possibilidade. Uma outra coisa que você pode fazer é enviar essa proposta para o Kanban, que eu vou explicar sobre o Kanban daqui a pouco, tá? Que é essa coluna aqui, está mostrando o status do Kanban. Então, o status da proposta, enquanto ela for proposta, até depois que ela é aprovada, o que eu não posso é enviar depois que for aprovado, mas antes de ser aprovado eu posso enviar para o Kanban e gerenciar o status da proposta. Eu posso fazer um acompanhamento dessa proposta lá no Kanban, e daqui a pouquinho eu explico isso. E aí, uma vez que você aprovou, vira um pedido, e aí eu já acesso aqui a tela de pedido. Ele mesmo já vai abrir aqui para a tela de pedido. Aqui na tela de pedido, você vai visualizar as mesmas informações que você viu lá na proposta. Você também tem possibilidade de enviar o pedido, que é o PDF do pedido, que é um pouquinho diferente, é bem parecido, mas é pouca coisa diferente. Tem outras informações em relação à proposta, mas é uma telinha de pedido. A gente vai ter outros recursos aqui também para você enviar, para gerar PDF, como ordem de execução, registro de entrega para o cliente. Então vai ter esses documentos. O WhatsApp aqui, o e-mail funciona da mesma forma que eu expliquei lá na proposta. E aqui também você pode enviar para o Kanban, além de outras ações. Esse subir revisão aqui, o botão está errado, a legenda aqui está errada, seria enviar para ordem de serviço, tá? A gente precisa corrigir. O pop-up aqui está mostrando certo, mas o botão está já na revisão ali, que está tendo uma revisão desse sistema. Eu que estou gravando o vídeo sem a revisão, porque eu precisava gravar o vídeo, por isso que não deu para esperar a correção. Mas esse botão não é subir revisão, é enviar para a ordem de serviço. Então aqui você pode, da mesma forma, controlar o que vai ou não sair no PDF. Você pode baixar estoque, enviar para a ordem de serviço. Essa tabela de juros aqui é só para você ver a tabela de juros, que é uma coisa que você controla se vai ter juros ou não, mas a ação disso é feita lá na proposta. Aqui você só está consultando. E gerar um pedido de compra. Então, ou seja, você pode, a partir do pedido ou da proposta, gerar um pedido de compra, abrir um pedido de compra para até mais de um, né? Você pode gerar quantos pedidos de compra você quiser e enviar para o Kanban. Além disso, você pode cadastrar aqui o financeiro. Deixa eu ver se eu tenho algum financeiro cadastrado aqui, só para vocês verem. Você pode cadastrar, alimentar seu financeiro com receitas e despesa, né? Então você pode, às vezes aquela proposta, aquele pedido, aliás, você mandou um consultor, alguém visitar o cliente, então tem custo com hospedagem, combustível, alimentação, e você quiser saber o quanto que a proposta está te gerando de despesa, você vai lançando aqui. E temos também um boletim de medição que algumas empresas, né, alguns segmentos acabam utilizando esse boletim de medição para fazer um acompanhamento e poder gerar suas receitas a partir de uma evolução do projeto. Em obras isso é muito utilizado, né? Quem tem uma construtora ou trabalha com obra, recebe-se a partir de uma evolução do projeto. E aqui seria uma espécie disso que facilita um acompanhamento, e você também consegue gerar aqui um documento para poder apresentar para o seu cliente. Então aqui no pedido você tem essas possibilidades, e no
na parte de venda aqui vai ter muita coisa, dashboard, relatórios, a ordem de execução que eu falei, bastante coisa. Como eu disse, a gente tem muita coisa ainda que não vai constar aqui nesse menu, mas que a gente vai implementar depois, tá bom? A gente está preparando um roadmap, né, uma espécie de documento que mostra o que já foi desenvolvido, o que está em execução e o que vai ser desenvolvido no futuro. Mas isso não significa que é o fim, né? Ou seja, o sistema durante a vida útil dele, ele vai sofrer, né, durante todo momento assim, enquanto ele estiver disponibilizado para assinatura, ele vai estar sendo melhorado, tá bom? Então, esse é o módulo de vendas. Módulo de produção. Por enquanto, a gente só tem a ordem de serviço, tá? Que basicamente ela pode ser oriunda de um pedido ou você cadastrar ela aqui, tá? Na própria ordem de serviço, você pode criar uma ordem de serviço aqui. Então, basicamente, você cadastra a ordem de serviço selecionando um cliente e o responsável entra aí com quantos dias você quer para executar em relação à data de início da ordem de serviço. Você vai informar se trabalha sábado, domingo ou feriado, para ele poder definir a data de conclusão aqui. Então, se eu colocar aqui que é 3 dias, deixa eu selecionar um cliente aqui. Então, se eu colocar aqui que é 3 dias, ele me disse aqui que é 24. Porém, se é que trabalho domingo, feriado, porque hoje o dia que eu estou gravando é um domingo. Então, sábado ele já passou, tá? Então, da data de hoje para, considerando 3 dias, se eu não trabalhar domingo, como não tem feriado, feriado não muda nada, mas domingo muda. Então, ele antecipa um dia porque eu estou dizendo para ele, ó, eu vou trabalhar domingo também. Então, beleza, você cadastra, aí você pode ou não enviar para um Kanban, tá? Então aí, vamos colocar aqui, e aí, beleza, você tem a possibilidade de adicionar as atividades. Vamos pegar ali um que já está feito ali, ó. Esse aqui? Não é esse aqui. Acho que é esse aqui. Tinha um que já estava feito, deixa eu ver. Acho que é esse aqui. É esse aqui, que já tinha coisa lançada. Então você lança as atividades e aí você pode ir concluindo as atividades e ele tem a barrinha de progresso ali, da mesma forma ele tem aqui um PDF para você visualizar aí a evolução, enviar, acompanhar, fazer o acompanhamento aí que você quiser, tá? Então a ordem de serviço ela é basicamente para isso. E aí a gente vai ter aqui outras coisas, né? O estoque, o almoxarifado, atividades não programadas, são aquelas atividades que não têm relação com o cliente. Vamos pintar a empresa. Então você vem aqui e cadastra uma atividade não programada, né? Então são coisas assim. E de novo, vamos ter várias outras funcionalidades. Além aí, claro, dos relatórios, do dashboard que a gente vai ter também. Ok? Módulo compras agora, tá? Então a gente vai falar. Também só tem um pedido de compras, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: o compras você pode cadastrar por aqui, né? Pode ser aberto a partir de uma proposta de um pedido de venda, ou a gente vai ter também, por exemplo, de certa forma no outro GME antigo a gente trabalhava diferente. Você abria uma requisição e a requisição você enviava um item para poder ser incluído num pedido de compras. Aqui a gente está querendo mudar isso. A gente está querendo que do próprio almoxarifado, ou seja, vamos imaginar assim, alguém abre uma requisição, eu preciso de um teclado. Ok, essa requisição vai para o almoxarifado. A pessoa responsável pelo almoxarifado vai verificar se tem estoque ou se precisa comprar. Se não tiver em estoque e precisar comprar, e obviamente essa requisição ela tem que passar por uma validação interna, a gente na requisição vai ter a possibilidade de aprovar ou não a requisição, mas uma vez aprovada e ela indo para o almoxarifado, no almoxarifado ele não tendo, ele vai comprar, vai precisar comprar. Antes, ele enviava esse teclado para uma lista do pedido de compras. Só que agora a gente quer dar a possibilidade do almoxarifado abrir o pedido de compra.
e compras aceitar ou não. Isso é um estudo que ainda está sendo feito para ver se a gente vai manter na versão antiga ou se vamos reformular isso aí. Por enquanto, aqui no pedido de compras, vocês vão ver que tem aqui o botão itens requisitados. É que essa aqui está bloqueada porque ela já foi aprovada. Vamos pegar essa aqui. Também está bloqueada. Tem alguma pendente aqui que não foi. Essa aqui está. O botão está até bloqueado porque eu ainda não fiz ainda a tela de requisição. Mas os outros estão aqui. Então, para adicionar um item no pedido de compra, pode ser a partir de um produto, de um serviço, ou materiais, ou requisitados. Os requisitados ainda não está funcionando, mas ficaria funcional depois que a gente fizesse a parte ali de requisição. Só que aí pode ser que a gente venha até remover esse botão daqui para poder seguir aquele princípio que eu mencionei para vocês. Mas o pedido de compra aqui, você vai cadastrar um pedido, né, adicionar os itens, preencher as informações, você vai gerar um PDF da cotação. Então vamos visualizar aqui. Você gera um PDF dizendo o que você precisa, com os detalhes ali, se tiver. O seu fornecedor te manda os valores, você atualiza os valores, gera o pedido de compra se ele for aprovado para compra, tá? Então, se ele não foi aprovado aqui, não vai deixar, tá vendo? E aí essa aprovação é feita só por usuário administrador ou por quem tem permissão, e aí você visualiza aqui e gera o pedido de compras, manda para o seu fornecedor, ele te entrega, você vem aqui, marca que foi entregue, né? Tenho muitos itens, não quero marcar um por um. Beleza, você vem aqui, ó, todos entregues. Uma vez entregue, você não altera mais nada no pedido aqui. Na realidade, uma vez aprovado, você já não altera mais. E aí, depois disso, você vai poder gerar a despesa para alimentar o financeiro, dar entrada no estoque, tá? E aqui também você tem a possibilidade de enviar para o Kanban para poder acompanhar isso aí. O Kanban eu vou explicar mais para frente para que serve, como que ele está sendo utilizado aqui dentro aqui. Legal? Então, compras basicamente é isso, não é muito diferente do que já se conhece no mercado, é só mais para vocês terem uma noção. E aí, novamente, vai ter várias outras coisas que por enquanto ainda não tem. Agora vamos falar do financeiro. Financeiro, receitas e parcelas, é onde você está visualizando aqui nessa visualização todas as receitas que tem, que foram, todas as parcelas de receita que foram lançadas, mas você tem a visualização aqui por receita. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Quando eu digo receita, eu estou falando que uma receita pode ter uma ou várias parcelas. Então, se eu pegar aqui, ó, essa receita aqui que tem 6 parcelas, então aqui são os dados da receita e aqui embaixo são as parcelas dessa receita. Tá? Então, essa outra visualização é por parcela. De fato, é a melhor visualização, que é onde você gerencia melhor. Você sabe que naquele dia ali está vencendo aquela parcela, então você acompanha de uma melhor forma essas parcelas que você vai ter que receber ou pagar. E aí tem o status dela, né, para te dizer qual a situação que ela está, se está quitado, se está atrasado, se está a vencer, se é para a data de hoje, que tem uma possibilidade que aparece ali o que tem para hoje. Então aqui do lado direito aqui vocês têm os filtros, os totais, você tem a possibilidade de gerar um recibo vamos colocar aqui, se a parcela já foi quitada, né? Então você gera um recibinho aí, coisa e tal. Ou seja, você faz várias coisas aí, como isso aqui não é um tutorial, né? Não posso me estender muito, mas você pode fazer várias coisas com essa receita. Então também você tem a possibilidade de cadastrar, você tem aqui os planos de contas, né, a descrição do plano de conta, tem gente que está familiarizada, tem gente que não está, então no tutorial a gente vai orientar bem sobre isso. Mas aqui é a parte de receita. A parte de despesa não é diferente, é o mesmo conceito, só que é para despesa, né? Em vez de cliente a fornecedor. Então muda-se, basicamente o plano de contas aqui muda, porque o plano de contas ele é referente à despesa ou à receita, né? Você tem um plano de contas aqui, ó, se você abrir o cadastro aqui, você vai ver que você tem um plano de contas de receita e tem os de despesa. Então o que muda é isso também, porque aqui, uma vez na despesa, você só vê planos de contas da despesa, tá certo? Na receita você só vê de receita. Mas o princípio aqui é o mesmo, a tela é basicamente idêntica, não tem
diferença nenhuma, você tem os detalhes aqui que você pode manipular, coisa e tal. Então, o financeiro é isso, é para você gerenciar o seu financeiro. A forma que ele trabalha aqui, o princípio é, você escolhe uma condição de pagamento, seja ela mensal, que a gente chama de regular, ou especial, que são essas que é 20, entrada mais 15 dias, que aí cada um recebe de um jeito, você monta lá no cadastro, aqui você tem um cadastro, ó, que você monta do jeito que você quiser, e aí ele vai dividir o valor que você colocou aqui pela quantidade de parcelas que estão ali. Então, se ali está aparecendo 3 parcelas, ele vai dividir 3 mil, 3 parcelas de 1.000. E aí ele vai pegar essa data e também, de acordo com o que você escolheu aqui, se foi entrada mais 30 mais 60, ele vai pegar a primeira parcela, vai gerar para esse dia, a segunda para 30 dias depois desse dia, a terceira para 60 dias depois desse dia aqui, dessa data aqui. Se você escolheu o mensal, por exemplo, e colocou que é 3 parcelas, então ele vai pegar a primeira para essa, a segunda 21/7 e a terceira 21/8. É assim que ele interpreta, ele gera dessa forma. Mas você pode editar também e alterar depois, tá? E aí a gente também vai ter aqui várias outras coisas, relatórios, que isso já está pronto, tá? Então você tem aqui o relatório, possibilidade de visualizar aqui o detalhado, o sintético, né? O detalhado, você vê a receita, no caso aqui, e as parcelas, né? Então, por exemplo, eu tenho essa receita aqui, ó, tá? Que é 13,15. E ela tem aqui 6 parcelas. Então, aqui é mais para você ver um detalhado mesmo, para você fazer ter uma visão um pouco mais ampla da situação, como que ela está. O outro lá é um sintético, aí é linha a linha, né? Então, ele acaba te mostrando sem as parcelas, só está te mostrando aqui a situação de cada receita. Beleza? Aí a visualização de parcelas é parcela, você não está vendo a receita, você está vendo a parcela. Se você der 2 cliques, você vai acessar a receita e aí você vê o que está acontecendo. E você tem aqui os outros relatórios, tem o fluxo de caixa, tá? Que aí te mostra o saldo linha a linha, né? A situação evoluindo. Também com os filtros e totais ali do lado, tem o saldo dia a dia aqui, para você aí é consolidado por dia, no dia 2 fechou de um jeito, no dia 3 começou e fechou de outro jeito, e por aí vai. Isso aqui também a gente tá validando, né, porque o saldo do dia aqui deveria ser R$600, né, não 900 menos 300, deveria ser R$600, a gente está validando isso também. E aí tem vários filtros, várias coisas que você pode brincar aí. E aí a gente tem o dashboard, que aqui é bacana, você tem aqui uma visão muito legal do seu financeiro. Se passar o mouse em cima, ele te explica um pouquinho do que é aquilo. Se você quero saber quais são os lançamentos, você dá um clique ali, ele te mostra quais são os lançamentos que está dentro ali daquele mês, tá? Então aqui você consegue brincar bastante. E tem os filtros ali também, tem bastante informação aqui para você consumir. E também, conforme a gente for entendendo novos indicadores, a gente vai colocando aqui também, vai melhorando também. Ou colocando dentro desse, ou criando uma outra tela com um indicador um pouco mais pontual. Então vai ser, assim, dashboard e relatórios gerenciais a gente pretende alimentar bastante, tá? A despesa aqui é a mesma coisa da receita, não vale a pena nem mostrar. No departamento pessoal eu vou ficar devendo, tá? Mas a gente vai ter folha de pagamento, apontamentos, que são faltas, possibilidade de gerar horários de trabalho, né? E aí sim, se tiver atraso, vai mostrar para vocês. Quer ver? Ó, aqui no cadastro de colaboradores eu consigo mostrar um pouquinho disso. Deixa eu pegar aqui, ver tudo. Então, aqui em apontamentos, ó. Então você vai ali em apontamentos poder lançar os horários de trabalho, faltas, se teve treinamento, aqui não é nem treinamento, é treinamentos e exames, não é treinamentos e faltas, ocorrências, entregas de materiais, de ferramentas, entregas de EPI, adiantamento de salários, e descontos e acréscimos, são apontamentos que você vai poder registrar para aquele colaborador. Então é isso que vai ter ali,
que ainda não está funcional, mas já está aqui o menu para você saber o que tem. E aqui são algumas coisas que você pode fazer fora do apontamento, né? São alguns cadastros específicos do departamento pessoal e outras coisas que não estão dentro do apontamento, como registro de férias. Não é um registro de férias exatamente como a CLT pede, mas é apenas um registro para você saber que o teu negócio, dentro do teu negócio, que aquele colaborador está de férias. E isso tem impacto na folha de pagamento. O afastamento também vai ter impacto na folha de pagamento. Na realidade, tudo que tem aqui em apontamento, ou pelo menos quase tudo, vai ter impacto na folha de pagamento, tá? Então, por isso que essas coisas estão aqui. E aí, novamente, a gente tem os relatórios aqui. Os relatórios gerais são relatórios, uma listona, né, para você ter uma visão melhor dos clientes que você tem, ou dos produtos, ou dos fornecedores. Então, aqui ele te dá aqui alguns totais, para você saber quanto que aquele cliente já orçou com você, quanto que ele já vendeu de você, já comprou de você, né, total de venda que você fez para ele e tudo mais. Então, são relatórios nesse sentido, tá? Para você precisar extrair uma lista e fazer alguma coisa, você tem essa possibilidade. A gente vai ter também aqui dentro de diversos, ou configurações, ainda estamos decidindo, a possibilidade de você extrair dados de dentro do sistema. Eu preciso extrair minha tabela de clientes. Beleza, você vai ter essa possibilidade, às vezes, para levar para outro software. Você vai ter essa possibilidade, tá bom? Fique tranquilo quanto a isso. Então, relatórios gerais, você tem os relatórios aí, ainda vai ser inclusos outros, para você poder mexer. E aí sim, chegamos no Kanban. O Kanban eu vou explicar para não ficar mais demorado do que já está o vídeo. Porém, o vídeo vai ter capítulos e aí vai ser bacana que vocês vão poder cortar aí. Mas o Kanban, primeiro que vamos explicar o conceito Kanban. O Kanban é um método de gestão de projetos ou de atividades, aí podem chamar de como quiser. Tá? Então tem alguns softwares no mercado que te ajudam nisso, né? Eu antes usava esse aqui, né? Eu tenho o Trello, tenho o Kanban Flow e tem vários outros. Eu gostava do Kanban Flow, onde você define ou de um painel, vamos chamar, depende de como que você quer chamar. Então você dentro desse painel define as etapas que aquele processo vai ter. Então você tem um processo de produção. Tá bom, para eu produzir o que eu produzo, eu posso separar, vamos supor que eu fosse uma metalúrgica, e no meu processo de produção de uma estante de ferro, eu primeiro preciso cortar a chapa, depois eu preciso dobrar a chapa, depois eu preciso soldar esse armário, depois eu preciso pintar, preciso embalar e despachar, via lá a expedição. Então eu teria aqui corte, dobra, solda, pintura, embalagem e expedição. Todas essas etapas. E aí cada pedido meu pode virar uma etiqueta dessa que eu vou arrastando. Alguém precisa gerenciar isso, obviamente, e esse alguém vai fazendo esse acompanhamento e ele vai arrastando para a etapa que aquele pedido está. Pode ser o pedido, pode ser o produto, aí depende de cada um, tá? Como que a gente fez ali no nosso sistema aqui, no nosso GME? Nós temos um Kanban. O CRM é para propostas, então as propostas comerciais você envia para o Kanban CRM. Os pedidos você envia para o Kanban Projetos. Pedidos de compras, porque esse pedido aqui que eu estou me referindo é o pedido de venda, aquele orçamento que virou pedido. O pedido de compra você envia para o Kanban Compras. As ordens de serviços você envia para o Kanban OS. E o Kanban avulso é quando ele não tem relação com nada, é você querendo controlar uma atividade, por exemplo, como aquela não programada, que ainda não existe, mas ela vai vir para cá, para o avulso. Você vai pintar a empresa, você vai fazer qualquer atividade que não tenha relação com nenhuma dessas quatro aqui, você joga no Kanban avulso. Vamos falar aqui do CRM, que aí, uma vez que você enviou lá, que lá você vai escolher para qual Bird aqui você quer enviar. Então você pode ter quantos você quiser, você vem aqui em gerenciar e cadastra os birds aí, e dentro de cada bird você cria as etapas que você quiser, atribui cor a ela, você pode compartilhar com todo mundo ou dizer quem pode acessar esse bird, né? Então tem
algumas coisas que você pode fazer no cadastro do Bird aí. O Bird é o painel lá que eu estou me referindo. Uma vez ele estando criado, você pode aqui criar as etiquetas, tá? Então você vem aqui, por exemplo, teste, põe a data de conclusão, sei lá, 30/6/2026, pode atribuir uma cor, vamos pôr um vermelhinho aqui, escrever uma descrição, teste vídeo, por exemplo, beleza, você cria, ele vira ali uma etiqueta lá e abre para você aqui. Uma vez aberto essa etiqueta, você pode adicionar pessoas que você queira. Vou adicionar essas duas aqui, tá ali, ó. Tá? Então você adicionou quem pode colaborar com esse card, com você, e essa pessoa pode ser uma responsável ou não por essa atividade aqui. Legal. Aí você pode criar subtarefas, por exemplo, ligar para cliente para pegar medidas, por exemplo. E aí você atribui ou alguma dessas 3 pessoas que eu, no caso, coloquei aqui, que seria nem 3 pessoas. Você pode atribuir qualquer usuário do sistema, independente dele colaborar ou não com essa atividade com você. Pode ser colaboradores que nem têm acesso ao sistema, mas você precisa que ele faça alguma coisa, aí você vai enviar para o WhatsApp dele. Às vezes tem um soldador lá que você precisa passar uma informação para ele ou designar alguma coisa para ele. Ele não tem acesso ao sistema, mas ele é um colaborador cadastrado. Então você pode atribuir ele aqui, né? Dá 2 cliques aqui, ele vira a pessoa para quem essa tarefa foi atribuída. Ou pode ser um fornecedor, ou vai ser um cliente, que a gente nas próximas atualizações vamos implementar aqui o cliente também como possibilidade de você atribuir aquela atividade, que atividade é um termo genérico, mas poderia ser uma solicitação ou informar alguma coisa, tá? Então você pode atribuir para a pessoa e uma vez que você adicionou a data de execução em hora, você pode enviar um WhatsApp. Esse WhatsApp também cai naquela outra questão. Pode ser uma API ou pode ser como é que eu posso dizer? Um método paliativo, que é esse que a gente está usando aqui, que usa o WhatsApp web ou WhatsApp instalado para isso. Quando você atribui, por exemplo, vou pegar aqui, esse aqui que é ele mesmo aqui, e você coloca uma data, por exemplo, hoje é 21/6/2026, agora é 13 e vamos colocar 20, tá? Eu defini lá na central do usuário, no preferência do usuário, aqui, ó, que vão diminuir para 1 minuto aqui, para ele me alertar com 1 minuto de coisa. Ele já está mostrando ali, ó, mas ele mostra na bandeja do sistema. Então eu vou modificar lá para a gente ver melhor, porque não apareceu ali na bandeja do sistema. Então eu vou aqui novamente, vamos entrar aqui, vamos por 22, tá? Vamos salvar, que eu quero que suba ali para vocês verem o alerta subindo na bandeja ali do sistema ali. Enquanto isso eu vou explicando. Aí, quando essa mensagem está atrasada, quando o card tem uma atividade atrasada ou 2 dias antes dela acontecer, ele fica piscando amarelo. Se ela já estiver atrasada, vamos definir essa aqui, ó, como atrasada. Vamos colocar aqui, ela já foi concluída, vou desmarcar aqui, colocar aqui. Essa aqui vai ficar já. Quer ver, ó? É que talvez não apareça ali na bandeja ali, porque como eu estou gravando, o Windows controla isso, né? Ele entende que você está gravando e aí ele inibe algumas notificações, tá? Então provavelmente não vai aparecer na bandeja, mas quando você tem aqui a notificação, ele aparece na bandeja e aparece aqui em cima aqui, tá? Então é que essa atividade aqui, eu acho que ela não vai aparecer, porque ela já apareceu uma vez e eu dei dispensar. Acho que esse é o problema. Então vamos criar outra aqui, ó. Teste, notificação. Vou atribuir,
Então aqui dia 21/6/2026, 13h22 também. Vamos salvar. Então beleza, vou ir para cá. Vamos ver se ele vai subir ali. Enquanto isso eu vou explicando aqui. Então, ou seja, aqui ele tem ele fica vermelhinho quando está atrasado, tá? Até você concluir. Quando a coluna, se você ver aqui, acabou virando um tutorialzinho, né? Mas é que algumas pessoas pediram para explicar o Kanban aqui, que elas estavam confusas. Quando a coluna tem encerrar aqui, ó, tá vendo? Você definiu ela como encerrar, significa que essa coluna, quando você arrasta uma etiqueta para ela, aqui, ele pergunta se você quer encerrar. Ó, essa aqui não, vou arrastar essa aqui. Tá? E se você pode arquivar ou não. Se eu der não, ele vai manter a etiqueta aí, mas vai encerrar ela. Se eu der sim, ele já arquiva e nem mostra mais aí. Eu vou dar não. Aí ele coloca ali que está encerrado. Beleza, eu já deveria ter vindo aqui marcado, né? Está concluído. Coisa e tal. E colocar aí. Lá ele apareceu, mas lá embaixo não apareceu, tá vendo? Então ele está te avisando que tem esse compromisso aí, mas ele apareceria ali ali embaixo na bandeja do Windows. Ele não apareceu porque eu estou gravando. Bom, então o Kanban ele é para essa finalidade. E aí você gerencia da mesma forma para projetos, compras, OS e avulso, tá certo? Então, pessoal, o sistema ele é um sistema que, embora ele seja desktop, ele vai ser o banco de dados dele está na web, então você consegue acessar de qualquer lugar, de casa, do escritório, da praia, da onde você estiver. A única questão é que você vai precisar usar num computador ou num notebook e em ambiente Windows, tá bom? Não vai rodar no Mac, isso é uma questão estratégica, e não vai rodar no Linux também, tá bom? Mas você pode, algumas funcionalidades vão estar presentes no celular, por exemplo, relatórios, boa parte deles você vai poder visualizar pelo celular ou pelo navegador, que é a parte que interessa de fato para quem precisa e quer consultar a informação. Agora, o cadastro, essas coisas acabam acontecendo no computador, no notebook. Então, por isso que a gente adotou esse método. E é isso. O GME é esse. A gente vai lançar os tutoriais. Conforme a gente for lançando mais funcionalidades, a gente vai lançando e fazendo vídeos para vocês. Mas essa aqui é uma apresentação que eu acho que vai servir para tirar muitas dúvidas do pessoal. Tá certo? Então, por hoje é isso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.